nós que somos brasileiros, a gente percebe uma desvalorização do nosso dinheiro, enfraquecimento da economia. Então, o real ultrapassou o peso argentino e se tornou a pior moeda entre os países emergentes, de acordo com um ranking de desvalorização frente ao dólar do grupo de comunicação Bloomberg. Na última segunda-feira, o dinheiro brasileiro perdeu 10,5% de valor frente à moeda norte-americana, contra 10,4% do vizinho sul-americano. De acordo com especialistas do mercado financeiro, um dos principais causadores da desvalorização do real é a alta de juros nos Estados Unidos e também o chamado risco Brasil. Você, Mota, é um ranking que a gente não gostaria de divulgar aqui, né? Moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar entre os países emergentes. De acordo com a reportagem, fatores principais: risco Brasil, mas principalmente a alta dos juros norte-americanos. Mota. Eu vou discordar um pouco. Eu vou fazer uma pergunta ao nosso espectador, ao nosso ouvinte. Caro espectador, por favor, me responda. Você investiria em um país onde o chefe do governo ataca o presidente do Banco Central? Você botaria o seu dinheiro nesse país? Você investiria num país onde o partido que está no poder entra na justiça, abre um processo judicial contra o presidente do Banco Central? Responda. A resposta que vocês vão dar explica uma parte desse movimento do real diante do dólar. Se você não investe num país como esse, você vai tirar o seu dinheiro e investir em outro país. A outra parte do movimento do dólar é explicada, Caniato, por circunstâncias que estão realmente fora do nosso controle. É o aumento dos juros nos Estados Unidos. Mas existe uma forma de você se preparar para essas circunstâncias que acontecem fazendo o dever de casa, acertando as suas contas. É tudo o que a Argentina está fazendo e é tudo o que o Brasil não está fazendo. Pois é, Beraldo, a performance do real vai mal se nós compararmos com a cotação frente ao dólar, e entre os países emergentes nós acumulamos a maior desvalorização. Quais são as consequências desse processo, hein, Beraldo? Caniato, é difícil passar mais vergonha internacional do que o Brasil. É realmente uma missão inglória, porque as pessoas, até na cara de pau, elas têm limite, assim, elas passam vergonha só até um determinado limite. Mas o Brasil não, o Brasil está aberto para tudo, ele topa tudo e todos, inclusive participar em reunião do G7, em que Volodymyr Zelensky vai, durante seu país em guerra, ele vai até lá para conversar com os líderes mundiais, os principais líderes mundiais que estão ali reunidos. E o presidente brasileiro, que era o menos importante ali, não se levanta para cumprimentar de forma decente o presidente da Ucrânia. O que esperar de um país desse? É claro que ninguém está levando o Brasil a sério. E aí a gente tem uma informação dada pelo Pablo Spyer no Minuto Touro de Ouro de hoje, que é o seguinte: hoje é feriado na Bolsa dos Estados Unidos. O que acontece com o volume de negociações na Bolsa brasileira? Cai pela metade. Porque provavelmente mais do que a metade do volume é dinheiro especulativo. Ele vai de fora, especula e vai embora. No mesmo dia, muitas vezes. Ele só vai ali tentar dar uma bicada numa carniça e se manda. Não tem investimento de longo prazo. E aí eu vou dar uma referência para as pessoas que estão em casa entenderem como o brasileiro empobreceu. Um chopp no Brasil, vocês me digam aí, tá o quê? Na casa de uns 15, 20 reais um chopp? Dependendo do lugar, aí, sim, né? mas eu acho que é por aí. Eu não bebo. Uns 10, 15 deve reais. ser por aí. Uns 10, 15 reais. 10, 15 reais um chopp no Brasil. Um chopp nos Estados Unidos hoje é na casa de 50, 55 reais. Um chopp com este patamar de dólar em Dubai é na casa de 100, 110 reais. Vocês acham que nos outros lugares é que está caro? Ou será que no Brasil é que a gente realmente está muito distante da realidade do mundo? Você, Renato Batista, o que a gente precisa considerar em relação a esse dado? Preocupante, né? Olha, Caniato, a gente tem a comparação que foi feita, né, que a gente foi ultrapassado pelo peso, acho que diz muito sobre o momento. Aqui no Brasil, a gente tem o presidente da República que ataca diuturnamente o presidente do Banco Central, que tem um trabalho hercúleo ali de manter a meta da inflação, de tentar diminuir os juros, de não deixar a inflação dominar o nosso país. O Brasil já viveu
né, período de hiperinflação e jamais quer voltar a ter esse pesadelo. E, de outro lado, a gente tem um governo de um sujeito que era dito como louco, né, como um maluco, ele é descabelado, ele é o leão, né, falavam esse tipo de coisa. E hoje a gente está vendo uma Argentina com superávit, com uma moeda que está se valorizando frente à nossa, e tudo isso, olha só que curiosidade, Caniato, o Javier Milei, ele tem minoria parlamentar. Aqui no Brasil, o governo tem a base gigantesca no Congresso Nacional e vive nos dizendo de que para aprovar suas medidas, para fazer a economia melhorar, é preciso ter base no parlamento e para isso é preciso distribuir ministérios, é preciso entregar emendas, mesmo que secretas. Enquanto isso, a gente vê o exato oposto do caminho e dos rumos que a gente está tomando sendo feitos aqui do lado, na Argentina, e eles tendo resultados muito melhores que os nossos. Tá certo. Inclusive, a gente vai falar de Javier Milei. Ele ficou no topo de um ranking dos presidentes latino-americanos mais bem avaliados. A gente vai trazer essa informação. Só que antes, informação que acaba de chegar à Jovem Pan News, mesmo com aquela pressão do governo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central acaba de anunciar taxa básica de juros Selic em 10,5%, ou seja, interrompendo aquelas sucessivas edições de cortes na taxa Selic. Então, 10,5% ao ano. Agora, Mota, o que surpreendeu é que essa foi uma decisão tomada por unanimidade, inclusive aqueles que fazem parte do comitê que foram indicados pelo atual presidente da República. Mota. É um bom sinal, Caniato. Isso melhora um pouco a nossa situação, porque eu já ia sugerir a todos nós que construíssemos a nossa Arca de Noé, porque o dilúvio está chegando. O mandato de Campos Neto acaba no final do ano. E aí a pergunta é, quem vai dirigir o Banco Central? Eu acho que vai ser alguém indicado pelo governo, certo? Um governo que já disse que gasto é vida e que já avisou que todos os livros de economia estão ultrapassados. Então, eu já ia dizer, vamos correr para as colinas. Mas quem sabe, ainda é um pouco cedo para isso. Beraldo, interrompida a sequência de cortes, começou a recuar em agosto de 23. À época, estava em 13,75% ao ano. Daí, houve uma sequência de cortes e agora chegamos a 10,5%. Mas dessa vez o comitê decidiu manter o índice. Pois é, e tem que manter mesmo. Apesar dos gritos e rangeres de dentes que devem estar vindo lá do Palácio do Planalto, provavelmente xingamentos de dedo em riste, chamando os indicados de canalhas, traidores da pátria. Liga para o Galípolo. E não conseguiram. Pois é, não derrubaram a taxa de juros na pressão, no discurso, na ideologia. Estão aí se submetendo a esse destruidor de país chamado Roberto Campos Neto. Deve estar assim, deve estar nesse nível a crítica. Agora, o que me preocupa diante disso, Caniato? É que na hora da indicação para o novo presidente do Banco Central, diante deste alinhamento que parece ter acontecido agora, no dia seguinte de críticas extremamente duras do presidente da República ao presidente do Banco Central e à política econômica produzida pelo Banco Central, é que haja uma tendência a radicalizar na indicação. Ao invés de acontecer aquilo que era o esperado, que Galípolo estava ali fazendo um estágio, digamos assim, para poder ascender à presidência do Banco Central, que talvez venha um companheiro de armas, alguém que realmente tem uma identidade, uma aliança bastante mais forte do que uma relação recente, uma relação no contexto já do governo. Então, eu durmo mais preocupado hoje do que dormi ontem em relação a isso. Beraldo, as nossas fontes em Brasília, tem muitos jornalistas da Jovem Pan por lá, existe sim essa informação correndo de que talvez Galípolo tenha caído na avaliação da alta cúpula do governo federal. Me parece que essa decisão por unanimidade pode reforçar essa insatisfação. Enfim, a gente vai acompanhar. Deixa eu só trazer uma outra informação. Pois não, por favor. Não, só para complementar, é que tem um outro peso para quem está lá dentro do Banco Central, Caniato.
Ele quer ficar bem com o governo ou ele quer fazer o que precisa ser feito para depois sair de lá e arrumar um emprego para ganhar bem? Pois é, exatamente. Agora, de acordo com o comunicado que foi emitido, o ambiente externo se mantém adverso, em função de muita incertezas elevadas e persistentes sobre a flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e também elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas do Brasil, que acabam demandando maior cautela. Suas reflexões em relação a essa manutenção da taxa Selic em 10,5%. Renato Batista, ficou surpreso com essa decisão unânime, inclusive aqueles que foram indicados pelo atual governo? Olha, a princípio não fiquei surpreso, não. Acho que é imaginável, porque a gente vivia uma sequência de cortes na taxa Selic, enquanto o governo tinha, ao menos no discurso, por parte do ministro da Fazenda, algum tipo de horizonte, né? Ele dizia, olha, precisamos ter um arcabouço fiscal, porque se depender do PT, o PT dizia, olha, não precisa ter teto de gastos nenhum, a gastança, o gasto é o melhor remédio e tudo mais. Haddad, num primeiro momento, se posicionou de uma maneira no meio do caminho, vamos dizer assim, dizendo que precisaria ter um arcabouço, fazer a reforma, mexer na reforma tributária, chegou a se falar em outras possibilidades de reforma e depois, com o tempo, esse discurso foi sendo abandonado. O que sobrou foi apenas a sanha arrecadatória, que é feito desde produtos importados da China até apostas e qualquer coisa que se mova ultimamente está correndo risco de ser taxada. Então, isso é fruto, principalmente, de um governo que acaba sendo eleito sem ter um plano de governo claro. Ora, qual que vai ser a medida que vai ser tomada? Por qual horizonte que nós vamos seguir? Não. O Lula tentou, né, e tenta colocar tudo no mesmo bolo e depois lá para frente a gente vai vendo o que dá para ir para um lado, o que dá para ir para o outro, e a população brasileira não tem, acaba não tendo o esclarecimento de saber notar por qual rumo que o governo está querendo levar o nosso país. Pois é, agora tem uma notícia importante conectada a essa, porque como parte da ofensiva, o Partido dos Trabalhadores vai mover uma ação popular contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em razão da manutenção da taxa básica de juros do país. A presidente nacional da sigla, a deputada Gleisi Hoffmann, inclusive, vai realizar uma live com o presidente do IBGE, o Márcio Postman, para falar dos resultados do Copom. E nesta terça-feira, inclusive, o Lula criticou o Campos Neto, acusando-o de prejudicar o país e de ter interesses políticos. A gente tratou disso, inclusive, naquela entrevista que ele concedeu a uma emissora de rádio. Além disso, aliados do governo querem que o presidente do Banco Central vá ao Congresso prestar explicações sobre a taxa de juros. Mota, enfim, é preciso considerar também essa ofensiva do Partido dos Trabalhadores cogitando mover uma ação popular contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em função das medidas técnicas e que são votadas por um comitê. A pauta hoje está boa, né, Caniato? Ontem estava meio devagar, mas sempre aparece o PT para ajudar a gente aí. Muito obrigado, pessoal. Olha, eu vou dar uma aula rápida aqui de economia. Vou explicar rapidamente o que é inflação. Inflação é o aumento da quantidade de dinheiro. Mas quem aumenta a quantidade de dinheiro? O Estado. Por que o Estado faz isso? Porque o Estado gasta demais. Então ele precisa criar mais dinheiro para pagar suas dívidas. E qual é a consequência de colocar um monte de dinheiro no mercado? A consequência é que o dinheiro vai perdendo o valor. E é muito fácil você perceber isso, né? Você, espectador, lembra quando o real foi lançado? Tem gente que é velha como eu que lembra. Com R$10 você comprava comida beça. Hoje, com R$10 você não compra nem um sorvete. Então, inflação não é o aumento de preços. O aumento de preços é consequência da inflação, que é o aumento da quantidade de dinheiro que está no mercado. Se você entendeu o que eu expliquei, parabéns, porque você já entende mais de economia do que o PT inteiro. Você, Cristiano Beraldo, dá risada, Beraldo, o que a gente precisa refletir com o nosso público em relação a essa ofensiva do Partido dos Trabalhadores contra Roberto Campos Neto? Não foi um movimento orgânico, né? Alguém deve ter feito essa sinalização. Não, e é interessante que é a presidente do Partido dos Trabalhadores
com o presidente do IBGE. Quer dizer, é uma salada institucional padrão Venezuela, uma coisa incrível. Só antes, eu queria lembrar dessa época do Plano Real, 1994, Mota. O pão francês custava 10 centavos e tinha a nota de R$1, que já desapareceu há muito tempo, né? Porque virou moeda, virou troco. R$1 já virou troco faz muito tempo. Mas era 10 centavos. Hoje, veja quanto é que custa o pãozinho. Essa diferença é a inflação do pão francês durante o Plano Real, desde 1994. Mas, enfim, vejam só, como é que pode o presidente de uma instituição governamental que tem como foco a elaboração de dados estatísticos para a tomada de decisões econômicas se meter com a presidente de um partido para falar mal do presidente do Banco Central, para ficar fazendo análises e críticas e reacts, né, que é a palavra da moda agora da internet, em relação a uma reunião institucional do Copom, que, com base em elementos técnicos, na realidade econômica do Brasil, tomou uma decisão sobre taxa de juros. Olha a loucura que isso está virando. Ninguém respeita mais ninguém. Esta tônica leva a uma realidade de que as pessoas não se respeitam, as pessoas não respeitam as contas públicas, as pessoas não respeitam o dinheiro público e depois, meus amigos, é a população que não os respeita. E eu espero que em 2022 a população dê um recado claro que ela não está dormindo, que ela não está aí distraída com as bobagens que acontecem, que ela está prestando atenção em quem são os responsáveis pela situação extremamente difícil que a população se encontra. Pois é, muitas pessoas se questionando se essa live vai fazer sentido, já que a votação foi por unanimidade. Se fosse um score de 5-4, que são 9 integrantes, se fosse 5-4, ok. Mas a manutenção foi por unanimidade, isso que surpreenderia, né? Todo mundo burro, Caniato, todo mundo burro, só eles é que são inteligentes. Você, Renato? Caniato, eu acabo recorrendo a um personagem que muitos devem conhecer, que é o Homer Simpson, que dizia: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu bem entender. Esse é o típico caso que está ocorrendo agora. Ora, já passou 1 ano e meio do governo. 1 ano e meio. Agora vai dizer que a culpa da inflação ter sido mantida é culpa do Roberto Campos Neto e para isso vai ser feita uma ação popular. Faça-me o favor. Então faça ação contra todos ali que votaram pela manutenção da taxa Selic. Faça a quem os indicou. Será que aí tem coragem? Porque, assim, nesse caso eu só consigo pensar no Homer Simpson colocando a culpa em quem ele bem entender e sabendo que é culpado. Pois é, quer fazer um complemento, Mota, por favor? Quero sim. Eu acho que estão querendo lançar a candidatura do Campos Neto, ou à presidência da República ou ao Prêmio Nobel de Economia, um dos dois. O Cristiano Beraldo profetizou aí, e eu que estava mais tranquilo, voltei a ficar preocupado de novo, né? Porque, imagina, o governo indicar um radical para o BC, para o Banco Central. Quem será o indicado pelo governo à presidência do Banco Central? Será um ativista sem terra, Beraldo? Será um estatístico marxista que ajeita as estatísticas de acordo com o marxismo-leninismo? Será uma ex-presidenta responsável pela maior recessão da história brasileira? Ou será um ministro em situação de leilão de arroz? Olha, eu só vou dizer a vocês uma coisa. Se vocês acham que eu estou exagerando, deixa eu lembrar vocês que Che Guevara já foi presidente do Banco Central de Cuba. Meu Deus. Ou então um ex-ministro da Fazenda que já foi, inclusive, preso. Você, vai lá, Beraldo, você, faz seu complemento, por favor. Esse é o grande problema que nos aguarda, até porque essa indicação, sendo uma pessoa radical, ela permanecerá lá ainda durante os primeiros 2 anos de mandato do próximo presidente da República. Então, vejamos que a gente vai ter uma provável renovação na presidência da República, mas a política monetária ficará sendo presidida, e o Brasil, com seu Banco Central, será presidido por alguém que talvez não venha nem de longe com as qualificações necessárias
para assumir o posto. Realmente, tempos complicados nos aguardam. Pois é, mas inclusive, né, Renato, há uma tentativa do Congresso Nacional de avançar com uma proposta que tem por objetivo tornar o Banco Central totalmente independente do governo federal, transformando em uma empresa, inclusive tendo autonomia financeira. Você acha que esse acaba sendo um momento para esses parlamentares avançarem com essa proposta, agilizarem, porque talvez seja o momento? Olha, não duvido de avançar essa proposta nesse momento, mas no final das contas, mesmo se tornado totalmente independente, o que eu defendo, vai ser utilizado nos próximos 2 anos e meio como bode expiatório. Se a economia não crescer, e tudo indica que não crescerá, se o real continuar se desvalorizando, se a inflação fugir da meta, se os juros não abaixarem como quer a presidente do PT, eles culparão, não tenha dúvida, qualquer que seja o próximo presidente do Banco Central, inclusive se for indicado por eles. Não tenha dúvida de que daqui a 1 ano e meio, caso o próximo presidente do Banco Central mantenha ao menos algumas premissas do Roberto Campos Neto, que ele será acusado de traidor. Não tenha dúvida que isso pode acontecer. Pois é, estamos recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas muitas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos debatendo uma ação que muito provavelmente será ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, uma ação popular contra Roberto Campos Neto para tratar e questionar a política monetária adotada por ele e também pelo Banco Central. Agora, Cristiano Beraldo, algumas pessoas aqui nos questionando sobre essa informação que você trouxe e levantou sobre a possibilidade de indicação de um radical, alguém que não seja do mercado, que não seja um especialista, que fosse, na verdade, alguém que atendesse aos anseios e aos pedidos da alta cúpula do governo federal. Quais seriam as consequências de uma figura como essa no comando do Banco Central? O que essa pessoa poderia fazer a mando de alguém, mas que poderia estraçalhar com a economia de um país? O grande risco que o Brasil enfrenta hoje é resolver diminuir a taxa de juros de maneira artificial. O que é isso? A taxa de juros, para que ela seja reduzida, é preciso que o país esteja com as suas contas em dias, as suas contas equilibradas, que o poder de consumo das pessoas esteja evoluindo de uma maneira satisfatória, assim como a renda. É preciso que a engrenagem econômica que atinge a vida real das pessoas esteja girando. Quando você reduz de forma artificial, e a Turquia, se não me engano, fez isso, você cria uma situação em que nada para de pé, porque o instrumento que você teria para controlar a inflação, por exemplo, foi perdido. Aí as taxas de juros, porque o governo, depois que ele baixa, ele não aceita que ela seja elevada, ela fica artificialmente baixa, aí as pessoas vão se desestimulando, né? Porque quando você tem taxa de juros altos, as pessoas deixam o dinheiro rendendo ali, né? Elas não giram o dinheiro. Se a pessoa vai tomar empréstimo, a taxa de juros é tão alta, ela também não toma empréstimo, então o consumo fica reduzido. Se você reduz tudo artificialmente, vira uma loucura. Você tem um aquecimento da economia que não é sustentado por um efetivo aquecimento econômico, não digo aquecimento, de um fortalecimento econômico e fortalecimento das contas públicas, e a gente cai, Caniato, na mesma situação que a gente teve lá atrás, quando, por incompetência do governo, do quarto governo do PT, o Brasil entrou numa crise muito grande, porque o crescimento econômico que houve foi baseado em consumo. Vocês lembram disso? Todo mundo conseguia geladeira, fazer crediário, televisão, carro. Exatamente. Só que isso não se deu, esse aumento do poder aquisitivo, ele não se deu pelo aumento da qualificação das pessoas. Era simplesmente, muitas vezes, assim, um pedreiro que estava acostumado lá a trabalhar para ganhar R$2.000 na época, precisava contratar um mestre de obras para uma outra obra que a construtora ia começar porque estava fazendo muitas obras. Não tinha mestre de obra. Pega esse pedreiro. Aí ele sai daqui, quando ele ganha R$2.000, ele começa a ganhar R$5.000 ali para fazer um outro trabalho. E aí ele acha que ele é intitulado aquilo, que agora ele vale R$5.000. Não, ele não vale.
Ele não melhorou efetivamente para justificar aquilo, é simplesmente uma circunstância momentânea. Quando alguém tira da tomada, porque esse ciclo não se sustenta, todo mundo desaba. Aí essa pessoa está extremamente endividada, ela tem um custo de vida que ela não consegue mais arcar e aí dá um caos absoluto. É isso que vai acontecer com o Brasil. Mota, a gente vai virar a pauta. Estou vendo que você está escrevendo alguma coisa. Quer dar um pitaquinho rapidinho? Quero sim. Eu quero porque a gente todo dia aqui fala dessa história de discurso de ódio, né? Discurso de ódio. Tem o portal do governo que foi criado para combater o discurso de ódio. E eu pergunto, o que é isso? Como é que se chama isso que estão fazendo contra Roberto Campos Neto? É discurso de amor? Porque qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que está cumprindo com a sua função, cumprindo com a sua missão, só pode sofrer muito sendo atacado desse jeito. Imagine como a família da pessoa se sente, ouvindo todos esses disparates, vendo o sacrifício que o seu familiar faz para trabalhar, para cumprir a missão, e ouvindo essas coisas todas, todo esse rancor e ressentimento, me parece a muita gente, uma reação justamente ao sucesso de Campos Neto. Isso parece raiva da sua competência e do seu mérito. E eu vou dizer, eu compreendo. Imagina só, Caniato, você ter 40 ministérios e a estrela do seu governo ser justamente alguém que foi indicado pelo governo anterior. Pois é. Ele é branco, hétero e homem, ele que aguente. Tá certo. A gente vai virar a página do quê? Você quer falar alguma coisa rapidinho, por favor? Caniato, o Campos Neto recebeu uma homenagem recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a partir dessa homenagem, saíram algumas notícias de que ele teria feito alguns acenos ou dito determinadas coisas e nada, de fato, saiu da boca dele. Ou seja, já que não podem atacar, aliás, já atacam o trabalho dele, mas sem motivos, agora atacam até o que ele não disse.